amigos do podcast Fé Compartilhada, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes hoje aqui mais uma noite compartilhando a fé. E nós te dizemos, seja muito bem-vindo para mais um Fé Compartilhada. Elias? Mais uma vez, né, mais uma semana aí, nós estamos aí com todos, né, para compartilhar nossa fé, compartilhar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. E esse é o momento, né, que nós estamos aqui para falar, né, dos milagres, das bênçãos, que não são poucas, que só de nós levantarmos a nossa cama pela manhã, irmos para o nosso trabalho, já é um milagre de Deus na nossa vida, né? Só o ar que nós respiramos é o milagre que Deus dá. Então nós estamos aqui para compartilhar esse milagre, né? Essa fé que Deus tem nos dado, sempre, né? De estar com Ele, e só Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória, né? Sim. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado, nós deixamos essa mensagem. O sim de Deus abençoa. O não de Deus protege. O espera de Deus nos prepara. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso convidado, Sidney Ferreira. Irmão Sidney, seja muito bem-vindo. Eu pedi para Elias que cumprimente. Deus abençoe. Amém. Prazer tê-lo aqui conosco, né, para compartilhar sua fé, né, seu testemunho, que fica atento aí que o testemunho é impactante, né, que vai de encontro às suas almas, ao seu coração. Então fique o coração aberto, sua mente aberta, que Deus vai falar profundamente com todos nós hoje, né? Sim. Irmão Sidney Ferreira é morador ali do Jardim Bela Vista, aproveitando os moradores do pessoal do Bela Vista, não só do Bela Vista, né, Elias, né, mas todo o Piraquara, todo o Paraná, né? Hoje nós temos várias pessoas que mandaram mensagem para nós, olha, vamos estar de várias cidades dizendo que estariam nos assistindo, né? E para nós é uma alegria e uma honra ter vocês aqui. Bom, Sidney, fica à vontade para cumprimentar o pessoal. Sim, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite e quero aproveitar também já esse momento de estar agradecendo aí por essa oportunidade dos nossos irmãos aqui estar abrindo esse espaço aí para nós termos essa oportunidade de estar dando esse testemunho. Então eu cumprimento a todos os amigos aí, tem irmãos que estão vendo, cumprimento com a paz do Senhor aos nossos irmãos, os amigos ali da empresa onde eu trabalhei muitos anos ali, e até me mandaram mensagem dizendo que iriam estar assistindo essa live, assistindo esse espaço aí. Então hoje é a oportunidade de saber aí a minha história e como eu cheguei até aqui, como nós estamos aqui adorando a esse Deus que é maravilhoso em nossas vidas. É o Deus que Ele continua transformando, Ele continua renovando vidas, restaurando vidas, e os irmãos vão entender, muitos já conhecem o meu testemunho, já vão entender já desde lá como foi toda essa trajetória da minha vida para hoje estar aqui adorando a esse Deus que é maravilhoso. O mesmo Deus de ontem, hoje, sempre e eternamente. Amém. 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 Sejam todos muito bem-vindos, né? E hoje nós estamos aqui com o irmão Sidney, ele trouxe a sua família, né? A importância de ter a família junto nesse momento, né, irmão? Nós temos a sua esposa, como que é o nome mesmo da sua esposa? Regina. A irmã Regina, está ali nos bastidores acompanhando, o seu filho, Mateuzinho, estão aqui juntos. Irmão Sidney, nos conta, como que foi a infância para nós entrarmos, né, Elias, na história, no seu testemunho, em qual cidade que nasceu? Eu nasci em Curitiba mesmo. Curitibano? Curitiba, aqui a cidade capital do estado do Paraná. Aqui cresci na região do Cajuru, ali Vila Trindade, Vila Autódromo, na parte, a gente costuma dizer que é a parte de baixo do Vila Oficinas. Mas eu cresci naquela região ali, mas morei em muitos lugares, morei em Colombo, por muito tempo em Colombo, morei em São Paulo também, cheguei a morar na casa de uma tia, até mesmo porque desde o início da minha vida, já logo assim,
nós éramos uma escadinha, somos uma escadinha até hoje, que tem os meus irmãos, que, para a honra e glória do Senhor, somos ainda uma família que tem uma certa união, esses irmãos, essas duas irmãs, com 2 anos de diferença cada uma, né? Mas a irmã mais nova, que ela praticamente ela não conheceu o que era ter o pai e a mãe do lado, porque o pai e a mãe eles acabaram se separando, então ficou uma família assim completamente bagunçada, uma família que ficou um pouquinho, ficou meio que à mercê. Por que eu digo? Que a minha mãe, ela tinha, depois, quando eu fui começar a ter o conhecimento da vida, ter o entendimento de como era a vida, quem era a mamãe, quem era o papai, enfim, e eu tenho essas imagens até hoje, lembrando da minha mãe, que eu fui entender que a minha mãe, ela tinha uma deficiência na mente. Ela era uma pessoa que, então, nós éramos conhecidos, eu e minhas irmãs eram conhecidos como filho da Maria Louca, da região do Cajuru. Ali, os mais antigos ali da região do Cajuru, conhecem essa história ali. E porque a minha mãe ela tinha uma deficiência mental, tanto é que ela foi internada no Hospital Pinel, na época, que hoje em dia não existe mais esse hospital, era no Vila Aur, e nós ficamos praticamente sozinhos dentro de casa. Eu e as minhas 2 irmãs. E ali a minha irmã mais nova ela tinha 2 anos, para ter uma ideia, tinha 2 anos, então, mas a minha mãe ficou ali um tempo nesse hospital e não sei, até hoje eu não entendo como que foi Deus que cuidava ali, né, que tinha as minhas tias que de vez em quando ia dar uma olhadinha em nós lá e tal, e nós fomos crescendo nesse ambiente. A mãe saiu do hospital. E a minha mãe, ela tinha costume de ir em centro espírita, e ela gostava de centro espírita. Aí ela buscava os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, e é óbvio que nós íamos junto com a mãe. A minha mãe, assim, ela nunca foi de ligar, assim, o dia que não desse para nós entrar para dentro de casa, nós dormíamos para fora de casa mesmo, né? Só para ter uma ideia, assim, mais ou menos, a mente dela, como funcionava para com os filhos. Você acordou essa tinha idade de que era adolescente, criança? Qual que era a idade? Criança, o mais velho era eu tinha 6 anos, a outra irmã tinha 4 anos e a outra irmã tinha 2 anos. E ficava tudo sozinho em casa. O mais velho era eu e já cuidava das irmãs ali. São 3 irmãos. São 3 irmãos. Aí, e a minha mãe ia no centro espírita e é óbvio que eu ia sempre junto com ela. E eu cresci vendo a minha mãe fazendo trabalhos em frente de casa. Ela acendia as velas dela, entregava as oferendas nas encruzilhadas, nós sempre estávamos acompanhando. Ela tinha uma mente assim, que era bem uma mente assim, que era mais voltada assim para, hoje em dia, vamos dizer assim, maliciosa, uma mente que ela tinha uma certa malícia muito forte, a mãe. Mas era mãe, ali a gente sempre, os filhos sempre estavam ali e tal. E não posso dizer que com tudo ainda, por ser mãe, eu amava a minha mãe, as minhas irmãs, creio que também sempre tiveram o mesmo sentimento. Depois, ao longo dos anos, nós fomos se dispersando, todos até. Mas eu acompanhava, e eu cresci nesse ambiente, cresci nesse meio. E como a mãe ela tinha essa deficiência, era complicado para conviver com ela, para morar dentro da casa dela. Então eu fugia de casa, ia para casa do meu avô acolhia bem, o pai dela, e o pai dela começou a explicar tudo o que ela fazia, teve histórias ali no passado ali que não vale a pena eu contar, porque é histórias assim que até hoje eu não sei se era histórias da carrochinha ou era histórias de realidade. Mas era muita maldade envolvida naquele meio. Inclusive até o pai dela mesmo, meu falecido avô, ele falava, né? E ele, não, fica aqui comigo, filho. E eu cresci ali com meu avô, daí às vezes ia morar na casa da outra, minha avó, que era mãe do meu pai. Aí quando eu não era na casa da mãe do meu pai, era na casa de uma tia, na casa de um tio. E ao mesmo tempo a minha outra irmã também já começou a se dispersar. Ela foi morando em outras famílias, em outras casas.
Mas eu mesmo, nesse meio, eu sempre, embora com todas as religiões, a minha avó, a mãe do meu pai, ela era de uma denominação que é chamada CCB, e ela era assim, daquelas assíduas, ela ia direto na igreja, e eu via, sempre cansei de ver a minha avó orando, mas nunca me interessei. Eu me interessava, não sei porque eu tinha aquele quezinho pela Umbanda mesmo. E quando eu fui pegando assim a adolescência, a juventude, até fui morar uma época na casa do meu pai, lá em Colombo, lá. Foi a época que eu morei com meu pai. E o meu pai, daí tem aquele envolvimento, madrasta, e madrasta geralmente tem dificuldade para ter aquele laço de amor assim para com o enteado e vice-versa, o enteado também para madrasta. Então não tinha jeito, mas o meu pai me ajudava muito, favorecia muito a minha vida. O meu primeiro emprego, inclusive, foi meu pai que correu atrás, me ajudou e tal. Pra você ter uma ideia, já com 9 anos eu já trabalhava, eu tirei era sempre envolvido na mecânica. Aí com 9 anos eu tenho orgulho de dizer que eu tirei um motor de uma Panorama na época, com 9 anos de idade. Isso, Aí, seu pai que incentivou essa isso, meu pai que incentivava, que ele, ajuda aqui, ajuda fulano, ajuda Beltrano. Então já era uma família meio que envolvida, tudo de mecânicos, de automóveis ali. Aí então o trabalho não faltava. E eu ajudava para ganhar um dinheirinho, para ajudar dentro de casa também. Aonde eu morava, eu sempre estava ajudando. Mas eu sempre também procurava a Umbanda. E nada contra, eu tenho muitos amigos até hoje que são meus clientes, inclusive, vou na oficina, tenho um maior profundo respeito ali, a amizade sempre continuou sendo a mesma. E na época não é diferente. Por quê? Porque eles me ajudavam. Eles me ajudavam muito, eu cresci nesse meio ali. Então, eu nem pensava que um dia eu iria me sair desse meio, porque eu tive muita ajuda, mas não parava em lugar nenhum. Uma hora eu ia num lugar, outra hora eu ia no outro, às vezes eu ia um pouquinho a mais, às vezes procurava o candomblé, e daí não gostava, voltava para um bando de novo, e não tinha assim um lugar fixo assim para ficar. Às vezes me desviava, ficava um bom tempo desviado e tal. Aí já como eu não tinha uma família, não tinha uma mãe, um pai para morar, volta e meia estava em casa de um, casa de outro. Aos 16 anos de idade eu já tinha alugado uma casa para mim, onde eu morava sozinho. E daí, e ali eu ia bastante no centro espírita nessa época, porque eu precisava da ajuda de alguém. E lá é onde eles me acolhiam, dentro dos terreiros de Umbanda, eles me acolhiam ali. Eu era cambono, ajudava ali, dentro da assistência ali. Depois daí me chamaram para Gília, e eu continuava ajudando ali, já de uma outra forma, já dentro do culto deles ali. Enfim, uma vida que eu sempre achei que fosse, para mim, fosse a certa. Aí sempre fosse a correta. Então eu não imaginava eu me desviar da Umbanda ou sair desse meio. E volta e meia, às vezes ia na igreja até católica mesmo, no final de semana, sempre procurava. Meus amigos também, sempre procurava também a igreja católica, sempre o pessoal era muito católico ali, inclusive tenho muitos amigos ali, mas aonde eu quero chegar é o que o Jesus fez por mim na minha vida, né? A esse ponto que eu cheguei. Mas os amigos, as amizades continuam sendo sempre a mesma, respeito, cada um com a sua convicção, seu modo de vista, né? E antes de chegar nesse ponto que o irmão vai chegar aqui do seu testemunho, né? Aos 16 anos, né? Já falou que foi morar sozinho e tal. E a partir dali, né? Já tinha uma profissão, né? Já tinha uma profissão, já era mecânico de automóvel. Já era mecânico pessoal que nos assistindo, é um mecânico, né? De muita qualidade, né? Já levamos nosso carro ali da CCV, né? Que é uma CCV, né? Que é uma empresa que trabalha com automóveis da Chevrolet, em Curitiba, muito conceituado. Nosso irmão Sidney. Então, já fica aí a dica, né? Para quem precisar de um ótimo mecânico aí, né? Principalmente dos carros aí da Chevrolet, e que está um experiente, né, homem aí nessa área de motor, né? Essa motor, motor, câmbio, suspensão, freios, então, tá aí. Parte elétrica,
Ali só não mexe com lataria mesmo do carro. Então tá aqui, o mecânico aí, irmãos, esses que estão precisando, o pessoal que está precisando de um mecânico amigo, né, e irmão Cid, né. Aí continuando também a história, então, a partir dos 16 anos, aí continuou, né. Eu queria uma mãe para mim, eu queria uma pessoa que ficasse comigo. Aos 16 anos, claro, ali nos impulsos inovadores ali da juventude ali, a sede de arrumar uma namorada e tal, aí eu saía fazer as visitinhas nos lugares assim, onde tinham bastante movimentos, por exemplo, bailinhos e tal, mas eu era muito tímido e não conseguia. E tem uma pessoa que até eu conheci na época, já estava com 18 anos. Eu estava. E eu sempre comentava comigo, um dia que eu tiver o meu filho, eu não quero que o meu filho passe nem 10% do que eu passei na minha vida. Eu não quero jamais isso para o meu filho. E quando eu arrumei essa pessoa, a qual eu comecei a namorar com ela, mas era uma pessoa que ela já tinha 4 filhos. E nesse relacionamento ela acabou engravidando e eu falei, não, se é meu filho mesmo, eu jurei que eu nunca iria abandonar um filho meu. Então não importa. E eu acabei me juntando com ela, a gente nem chama de casamento, era se juntando, né? Vamos morar junto. E esse primeiro filho foi até os 9 meses de gestação, e eu cuidando já das crianças dela, que ela tinha um menino de 6 meses de idade. 6 meses. Esse menino me chamou de pai, até hoje me chama de pai. E mora aqui na região de Piraquara. E as meninas também, criei 3 meninas, por 21 anos eu criei essas 3 meninas, criei essa família, por 21 anos eu criei todos eles. E esse primeiro filho, ele, com 9 meses de idade, foi em 94, era na época da Copa do Mundo, e ela teve um problema, já estava por aqueles dias para nascer, normal. E teve um problema onde teve muito sangramento, e daí corremos para o hospital. Aí até no hospital o médico falou, mas essa mulher ela já teve 4 filhos e aonde você está com a cabeça seja o próprio médico falando isso? Aí eu falei, não, eu na verdade nem era para mim estar junto com ela, mas como houve esse imprevisto aí dela engravidar, então nós fomos morar junto. E eu quero esse filho, eu quero. Tá bom, o teu filho tá lá no berçário e ela tá muito mal. E você precisa lutar pela vida dela, porque ela deu um problema de rim, travou, os rins dela não funcionam mais, e ela tá com muito problema de saúde. Agora você vai ter que ajudar ela, você é o único que tem para ajudar ela. E cara, no fim, eu criei aquele vínculo, sabe, com aquela pessoa, mas aquela criança, aí o médico, passado uns tempos, o médico falou, ó, você vai ter que ir lá na recepção do hospital, vai ter que pegar a documentação, mas antes vai olhar a tua criança. Aí eu fui olhar a minha criança, que eu já tinha olhado ele naquela estufa. Sim. E quando eu fui olhar, já a segunda vez que ele pediu para mim olhar, já não estava mais na estufa, estava no necrotério. Daí foi o primeiro filho que eu perdi, que eu corri atrás de toda documentação e tal, para enterrar ele. Enterrei. E eu continuei com ela. Ela passou todos aqueles problemas de saúde que ela teve ali, foi um momento bem intenso, assim. Aí eu falei, não, então eu não vou abandonar ela jamais. Aí em 96 ela ficou grávida de novo. Em 96 eu perdi outro filho, uma menina. Aí essa menina eu lutei por ela até o último também, 9 meses também, de gestação. Essa menina também. Aí eu voltei para os terreiros, voltei ali, eu falei, não, eu tenho sonho de ter um filho, eu quero ter um filho. Aí meu tempo já está passando e eu jurei que eu ia dar minha vida para um filho, para ter esse filho. E
E foi que em 2002 ela engravidou de novo. Aí nós lutamos até o final. Aí a nenê nasceu. Aí volta e meia eu ia visitar ela no hospital, porque daí teve um problema de pulmãozinho na nenê. Aí ela ficou internada no hospital evangélico na época. Volta e meia eu ia lá e eu olhava aquela menininha na incubadora ali. Eu falei, agora eu vou ter um filho. Eu estou explicando isso daí porque no final a gente vai entender, né? Ali a vontade que eu tinha de ter um filho na vida. A vontade de ter esse filho. E essa menina ficou ali naquela incubadora 9 dias. 9 dias na incubadora. E um belo dia o hospital ligou e falou, ó, ela não resistiu. Aí ali foi para mim, foi um baque. Aí parece que a vida parece que acabou para mim ali. Aí ela também acabou se operando, aí ela não poderia ter mais filhos. Aí eu entrei numa espécie de depressão na época, né? E buscando mais forte ainda os terreiros. E eu comecei a perceber que eu fazia de vez em quando, no meio daquelas preces que a gente fazia, preces decoradas, fiz muito curso. Aí eu juntei um patrimônio, nós tinha casa, eu tinha casa ali na região do Cajuru ali, tinha um patrimônio bom até, mas dentro daqueles locais lá me ajudaram muito também. Então isso eu não posso negar, me ajudaram muito, tanto financeiramente, e eu juntei um patrimônio bom ali. Mas a vida parece que não tinha mais sentido, as meninas casaram, aí o menino, que era o mais jovem da casa ali, o menino também começou a meio que incomodar na época, entrou meio que no caminho das drogas e tal. Aí a vida para mim foi só. E eu falava, mas eu não vou ter mais filho no mundo, eu não vou ter mais essa oportunidade de ter filho. Aí também ela também foi, eu percebia que tinha um desgaste também ali nela e na nossa relação também, porque acho que ela também entendia também que eu sempre falava que eu queria ter um filho, Aí, enfim, a vida foi se desgostando, chegou a um ponto que aí separamos. Aí eu deixei tudo para ela e fiquei. Mas a vida para mim não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido, eu ia para os terreiros, ia fazer os meus trabalhos, e fazia a liturgia do culto completa, ali, normal. Dentro da minha casa eu tinha ali o meu cantinho do santuário lá, e aonde eu fazia essa espécie de oração, que hoje eu entendo que era oração, e eu não sabia que era oração. E eu já não chegava mais naquele local ali que diziam que eram os secretários. Eu ia direto ao pai. Aí eu falava, pai, será que eu vou realizar esse sonho de ter um filho na vida? E eu fazia uma oração sem conhecer o que era uma oração. Eu fazia orações. E o tempo foi passando, e até foi a época que eu comecei a procurar uma namorada de novo. Aí entrou a Regina na minha vida. A mudança de vida, né? A mudança de vida. E uma coisa que eu estava observando e eu achei interessante, né? Mesmo desde lá do começo da história, né? Que o irmão passou todo aquele processo com a mãe, né? Quando você começou a contar a história ali que cuidava das suas irmãs, já dava para perceber ali aquele lado pai, né? Aquele pai que ajuda as pessoas. É notável, né? E também uma pessoa guerreira, né? Aos 9 anos já trabalhando. Ele falou, né? Que eles criaram um vínculo de irmãos, né? Que até hoje ainda tem esse laço familiar. Então, que foi lá desde a infância, né? Sim. Que um cuidando do outro ali, né? Que hoje se transformaram nesse vínculo aí afetivo, né, de irmãos mesmo, né, de amor, né, de um para com o outro, né, então que vem lá desde da infância, né, que hoje o irmão vem relatar, né, que esse vínculo familiar ainda continua ali, né, que isso, né, seja de exemplo, né, para muitas famílias, né. E também uma coisa que eu notei, né, que o irmão falou que mesmo sem perceber, orava a Deus, né? Muitas das vezes nós estamos ali tristes, né? Com o coração apertado, partido,
E nós falamos com Deus, né? Nós conversamos com Deus. A oração é um falar com Deus. Mesmo né? não sabendo que estava Mesmo falando não com o sabendo. próprio Deus, mas Exato. Deus conhece, Deus estava já começando a moldar, né? Já estava começando a transformar o coração para que um dia ele viesse a servir ele, né? Como chegou a esse ponto que está hoje, mas o irmão vai contar, né? Como que foi Exato. esse processo todo, né? Que não foi fácil, né, Sheila? Até que... Nesse meio, até chegar a esse ponto aí, a minha mãe teve um outro relacionamento fora. E teve mais, daí apareceu mais um irmão daí. Mais um irmão. Aí um irmão também ficou sem pai também, tem toda uma história também. Mas inclusive você deve ter algum Fernando aí vendo essa live aí. Eu creio que ele não ia deixar de ver a live do irmão dele. Eu amo o Fernando também. E foi mais um irmão que eu tive na minha vida aí, que eu tenho na minha vida aí, que é uma bênção na minha vida. Ele está morando lá em Guaratuba agora, mas eu creio que se ele não estiver vendo, ele vai ver ainda essa live ali. Então eu não posso deixar de falar do Fernando aí, que é uma bênção na minha vida também. Então apareceu a irmã Regina. Eu penso que... eu já conversei muitas vezes com ela sem interesse. Porque a Regina, na época, ela era vizinha da casa onde eu tinha. E ela não fica brava de eu falar que ela era a brabinha da rua lá. É uma mulher que já estava com 35 anos e não tinha casado, não tinha arrumado namorado ainda e estava solteira. E 35 anos era estranho, uma pessoa com 35 anos ainda tá Tava na guardando o casa, príncipe, né? tá na casa do pai e da mãe ali. Mas ela, como os pais dela também estavam preocupados também, porque nós éramos vizinhos, e ninguém tinha ali Facebook e tal, e ela tinha o Facebook. Então, através do Facebook, ela começou a perguntar o que aconteceu, que você sumiu daqui. Então, eu contei toda a história, tudo que tinha ocorrido ali, e ali nós começamos uma conversa e tal. E eu também, mas eu sou de centro espírita, ela é crente, e isso daí não vai... Mas não estava meio que fora de cogitação, mas com o tempo começou a despertar algo. Aí eu olhava, porque daí ficou ali na parte do Messenger ali, ficou a fotinha dela. E eu ficava olhando assim, eu falei, mas 35 anos, ela não tem namorado, nada. Aí, quem sabe, né? Mas é crente, mas aí comecei a conversar com ela já, fui me aprofundando já no sentido já de né, conquistar o coraçãozinho dela. E Deus abençoou que uniu nós dois ali. Aí eu fui entender. Ela também falou que ela nas orações, eu não sabia nada de orações, mas ela falava que nas orações ela estava pedindo um esposo. Há 20 anos ela estava pedindo um esposo. E eu falei, mas eu sou do centro espírita, não tem. Aí ela falou, não tem problema. Aí hoje eu entendo que ela falava que não tinha problema porque o Deus dela podia transformar vidas. O Deus dela podia mudar tudo isso. Aí nós casamos, quem casa quer casa, comprei a casa aqui no... Aí meu pai, inclusive, me ajudou. Meu pai, hoje já falecido. Meu pai, embora separado da minha mãe, tendo uma outra família e tal, mas um pai que ele era um pai ausente, mas sempre nos momentos que eu mais precisava, ele estava ali. Aí eu falei, pai, eu preciso de uma casa. Aí ele correu atrás de casa, ele era... na aposentadoria dele, ele estava fazendo uns freelance de consultor. Daí ele, não, vou arrumar uma casa para você, uma casa boa de preço e tal. Aí tentemos Fazenda Rio Grande, tentemos Colombo, tem uma lá em Quiraquara, lá, Jardim Bela Vista. Daí vamos lá dar uma olhada na casa, não. O senhor acha que passa minha documentação e tal, para comprar essa casa aí? Vamos tentar. Aí passou as documentação. Aí quem casa quer casa. A Regina já tinha uma casa, nós já tínhamos uma casa. Aí e nós casemos e fomos diretamente ali pro Jardim Bela Vista. Mas ela tinha uma outra situação, que ela não queria ser mãe. Ela não queria ser mãe. Ela não
não tinha, assim, aquela simpatia com criança e tal. Ela achava que não tinha jeito, assim, de ser mãe. Então, eu via um negócio, um casamento ali que para mim já estava indo para um fracasso também. Aí começou a chegar um ponto que eu fumava demais o vício do fumo começou a alterar muito a pressão. A minha pressão alta, né? Que dava 21/16, 21/17, e eu cansei de ir nos hospitais e chegava lá e dava os remedinhos, voltava de novo, e aí foi indo, um dia o médico deu um ultimato em mim. Aí falou, você vai ter que dar um jeito, você vai ter que parar de fumar. Você vai ter que parar de fumar e vai ter que mudar a tua vida completamente. Eu falei, como que eu vou mudar? Já tentei parar de fumar e não consigo parar de fumar. Faz 20 anos que eu fumo e não é agora que eu vou parar de fumar. Tentei ia nos terreiros, levei a irmã Regina num dos lugares, onde eu fazia ali magias, que a gente chamava magias de mandala, colocava no meio da mandala magias de cura, e era um processo assim que, no visual, se você olhar externo, assim, não tinha nada de maldade, era para ajudar pessoas ali também. Enfim, era aquilo que eu entendia, que era bom para mim. Levei a irmã Regina, naquele dia eu entendi que o dono da casa, que é o pai de santo, aí ele falou, quem que é ela? Eu falei, é minha esposa. Ele falou, não dá para ela ficar aqui dentro, ela tem que sair. Mas por quê? Vamos conversar lá dentro. Daí ele perguntou para ela assim, você por acaso é evangélica, algo assim? Ela falou, sou evangélica. Só que eu tô afastada porque eu casei com ele e a igreja, no momento, não acho certo eu estar indo na igreja, que eu casei com uma pessoa que não é evangélica. Daí, então eu vou pedir a gentileza para você se afastar daqui. Aí deixa só ele trabalhando. Não, mas é meu esposo. Daí saímos nós dois de dentro daquele terreno. Saímos nós dois, eu decidi ficar com ela e não ia deixar ela sozinha pro lado de fora. Aí nunca mais eu pisei num terreiro na minha vida, né, depois daquele dia. Mas a vida em casa, a rotina não estava muito boa e as prestações da casa estavam atrasadas, já fazia 3 meses que estava atrasado já na Caixa Econômica, eu não conseguia pagar, porque vivia doente, vivia levando atestado para a empresa, e o salário também já não estava muito bom, porque era comissionado, então as prestações da casa atrasadas, enfim, virou uma depressão mesmo. Acumulou tudo. Aí eu tentei parar de fumar, uns amigos meus tentaram me ajudar. Vamos andar de bicicleta e tal, e descemos serra abaixo ali de bicicleta ali. Aí um belo dia me acidentei. Ela orando em casa. Foi no ano da minha conversão até. Ela orando em casa, eu caí embaixo de uma carreta. E eu olhei os rodados da carreta passando assim por cima. Foi Deus que me tirou dali debaixo daquela carreta aquele dia. Aí quando eu levantei do asfalto, já tudo ralado, tudo esfolado, aí eu percebi que tinha algo diferente na minha coluna. E eu não conseguia mais acertar a coluna. Aí eu andava torto mesmo, arriado. Aí fui no médico, fizeram todo tipo de exame e tal, disse que eu tinha ganhado uma hérnia de disco. Tinha deslocado uma hérnia ali, e aonde deslocou a coluna, eu tinha que fazer uma cirurgia para acertar a coluna. Aí eu falei, meu Deus, não vida pra mim. Aí o médico me deu um atestado de 7 dias. Aí eu em casa ali, já no meio da depressão, porque vida não tinha mais, pressão alta, pressão não baixava, e eu não conseguia parar de fumar, a coluna torta, as pressões da casa atrasada, a mulher que eu tinha o sonho de ter um filho com ela, a mulher já fazia 1 ano que nós estava casado já, aí eu fui ficando ali. E ela levando comida para mim no sofá e tal. Aí um dia ela deu o ultimato. Ela chegou no domingo cedo, no dia 27 de julho de 2014. Ela chegou e ela falou, olha, você gostava tanto de pescar, eu vi que você saía para pescar nos finais de semana, por que você não vai pescar? Vamos pescar nós dois, filho, porque não tem mais jeito. A vida não tá fluindo, não tá... Vamos tentar mudar de vida. E ela lutando por mim. Aí eu lembrei do Capivari. Falei, não, vamos lá no Capivari. Aí coloquei as varas de pescar no porta-malas do carro. E eu lembrando a ponta do Capivari, eu falei, a ponta do Capivari é alta. Lá eu já resolvo tudo o meu problema. Lá eu já não preciso mais fazer cirurgia.
Já a pressão da casa aí tá tudo atrasado mesmo, vou perder a casa mesmo. Não precisa mais nada dessa vida. Não precisa mais nada. Cheguei lá no Capivari, coloquei a vara de pescar na água, nem pensava que aquele dia que seria pescado era eu. Olhei a ponte lá em cima. Eu falei, ali eu resolvo tudo. Eu vou, subo lá, eu não quero que ela sofra, então não quero deixar essa imagem para ela que eu me suicidei. Aí eu estava tentando planejar algo que fosse um acidente. Aí subimos na ponte lá em cima, tinha um celularzinho da Nokia na época, aí, que era 2014, esse celular de hoje em dia não estava muito assim, alto assim, era um celularzinho bem. Sim. Aí, e eu falei para ela que ia tirar foto dela. Aí ela ficou no carro, é o mesmo carro que eu tenho até hoje, que eu tinha tirado zero esse carro. Aí eu coloquei a chave do carro no porta-malas. Falei, pelo menos uma coisa ela vai ter na vida dela. Que a casa vai perder, então o carro, pelo menos vai ter um carro, né? Aí deixei a chave do carro em cima do porta-malas, ela não sabe dirigir, mas depois chama alguém para levar ela embora. E eu fui me afastando pro lado da ponta e tirando foto. E ela fazendo pose. Fazendo pose. Quando eu fui chegando perto da ponte, eu já escutei gritos, gemidos, sussurros que vinham do outro lado. Escutei até no meio daquelas vozes lá falando que eu ia ser um anjo ainda naquele lugar. Em outras palavras, aquele sentimento do inferno, o sentimento de um lugar horripilante mesmo, que era gemido, grito, sussurro. E quando eu bati na pilastra da ponte, uma voz falou diferente para mim: eu tenho algo para você. Aí eu pensei, mas uma voz no meio de todas essas vozes, gemido, sussurro, uma voz calma no meio. Aí, e eu perguntei assim, eu não sabia quem era na época, eu perguntei, quem é você? Tratei como você. Sim. Quem é você? Daí, eu sou alguém que pode transformar a tua vida. Maravilha. Hoje você vai num lugar que eles chamam de missões. E eu gritei, missões? O que é missões? Mas eu não tinha percebido que a minha voz tinha ultrapassado além a palavra que eu estava usando mentalmente. A voz transbordou. Eu falei, missões. Ela escutou missões do outro lado. Ela, o que você está falando de missões aí, homem? Daí eu falei, não sei o que é missões. Ela falou, missões tem um culto na igreja que eu ia, lá na Assembleia de Deus, que eles chamam de culto de missões. Ela, peraí, hoje é o quarto domingo do mês, hoje tem culto de missões. Aí eu pensei, opa, tem algo. Mas como que eu vou saber quem é você? Perguntei novamente, tratando como você. Aí, filho, eu vou deixar uma flecha na mão de alguém. E essa flecha você vai entender, porque essa flecha vai te atingir o coração. E eu, flecha que vai atingir o coração? Mas tudo bem, eu tenho um passo para frente. Eu dei um passo para frente, e aquele gemido, sussurro, sumiu tudo. Sumiu tudo, aquilo ficou um momento de paz, assim. Aí eu falei, não, tem algo que está falando comigo. Mas a minha casa, filho, você me aceita, você vai ver. E o meu filho, que eu tenho tanto sonho de ter um filho, eu quero ser pai. Filho, você me aceita, você vai ver a mudança que eu vou fazer na tua vida, filho. Maravilha. Aí eu fui dando mais um passo, mais outro passo, peguei a chave do carro e falei para ela, vamos para casa. O que aconteceu? Por que você fala tanto de culto de missões? De missões aí? Eu falei, não sei se é culto, eu não sei, mas alguém falou de missões para mim. Aí entrei dentro do carro, saindo do Capivari. Quem conhece a região ali, Campina Grande, sabe que ali tem ali uma espécie de uma rotatória, onde dá para entrar dentro da Serra da Graciosa. E eu falei, é loucura, eu não vou fazer isso aí, não. Eu não vou entrar numa igreja evangélica hoje, não. Aí eu me lembro uma vez que eu entrei dentro da igreja evangélica, uma igreja evangélica que era de um cliente meu, eu virei todos os bancos da igreja evangélica lá, eu não vou, eu tenho outras coisas que estão comigo, eu não vou entrar numa igreja evangélica hoje. Aí eu desisti, e entrei na Serra da Graciosa e fiquei, mas aquela voz era muito real, aquela voz falou muito diferente comigo, e eu ficava, missões. Ela, por que você está falando tanto de missões, Sidney? Aí eu falei, não sei. Ela falou, então vamos ver o que é missões. Para você, vamos lá na igreja que eu ia. Aí eu falei, puxa, fiz o retorno de novo e voltei. Voltei para a pista de novo, cheguei ali no Jardim Bela Vista e já estava ansioso já para ir. Falei, mas eu vou entrar numa igreja evangélica, o que vai dar? Será que eu vou alimentar todos os bancos da igreja, eu vou entrar lá e não é certo uma pessoa que era... Eu falei, mas vou ver.
Aí vestia uma calça jeans, uma camisa meia barriga, não sabia como é que os evangélicos se vestiam. Peguei e fui. Cheguei lá na igreja, lá, entrei dentro da igreja junto com ela, olhei o relógio assim, olhei o símbolo da Assembleia de Deus. Não tinha nada, não senti uma tontura, não senti nada ali. Aí eu pensei, tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Aí, porque aquela voz falou de um jeito diferente comigo. Aí não vai acontecer nada. Entrei, sentei no meio do banco da igreja, no meio da nave da igreja. O pastor anunciou o culto. Hoje você está no melhor lugar. Você está num culto de missões. O pastor falou, eu falei, tem algo para mim. Tem algo para mim. E o pregador começou a pregar a palavra e falando no meio daquelas... aí eu não entendia nada, porque eu não entendia de Bíblia, não entendia nada. Chegou um certo momento do culto que eu acho que quem frequenta muito pouco uma igreja evangélica sabe que é assim. Chegou um momento que eu fiquei entediado, porque eu não entendia. Eu não estava centrado no culto. Já comecei a ficar viajando em outras coisas de novo. Mas quando o pregador começou a falar em línguas, eu falei, esse cidadão está falando estranho, eu não entendo nada que ele fala. E no meio daquelas línguas ele falou, e ele me deu uma flecha. E ele entregou para mim essa flecha. E ele falou que você sabe por que essa flecha vai te atingir o coração. Meus irmãos, eu levantei naquela hora, minhas pernas tremiam. Eu estava até para ficar de pé, estava ruim. Ele falou, essa flecha é minha. Foi ele que entregou para mim, lá no Capivari. Aí eu fui até a frente. E ele fez uma pergunta para mim, você aceita Jesus como Salvador da tua vida? Aí eu falei ainda, mentalmente, na hora, eu falei, foi esse Jesus que falou comigo lá no Capivari. E ele falou que vai transformar a minha vida. Aí aquele dia aceitei a Jesus, fui para casa tão maravilhado, meus irmãos, que eu não tinha percebido uma coisa. E nós já vamos entender já, que eu cheguei em casa assim, uma paz assim, e no outro dia eu tinha que voltar a trabalhar. Eu tinha que entregar um atestado na empresa. E no outro dia eu fui, cheguei lá, o RH, quem conhece a CCV ali, o RH na parte de cima. Aí tinha que subir umas escadas, subi as escadas e entreguei o atestado para a menina do RH, que tinha que entregar lá, tinha que pegar assinatura com o chefe da oficina e tinha que subir lá para entregar o atestado assinado. Aí a menina ficou preocupada, mas que 7 dias você estava em casa, o que você tem? Eu falei, que eu tenho que fazer até uma cirurgia. Bati a mão na coluna, aí eu tava com a coluna, não tinha mais nada. Tava com a coluna reta. E ela falou, mas eu tô vendo que você tá bem. Você tá aí? Tô bem. Aí eu peguei e desci as escadas, eu subi, não sei como eu subi, mas eu sei que eu desci pulando de 2 lances em 2 lances da escada. De tanta alegria que eu tava aquele dia. Chegou no pé da escada, quem estava lá? Um colega de trabalho, que nós fumava num cantinho, que não podia fumar dentro da oficina, aí nós fumávamos num cantinho lá. Daí, sim, vamos fumar. Aí eu falei, aí, Adilson, eu falei o nome dele, mas ele sabe que eu amo ele, que é um amigão. E até hoje ele trabalha lá. Aí eu bati as mãos no bolso e não trouxe meu cigarro. Daí ele falou, mas eu tenho cigarro para você. Aí fomos lá no canto lá e fomos fumar. E eu, já naquela hora, eu falei, mas o que acontecendo? Como é que foi esquecendo o cigarro em casa? Nunca esqueci. E eu tinha esquecido o cigarro em casa. Se eu esqueci o cigarro em casa, eu não fumei a sair de casa. Então eu não tinha fumado até aquela hora. Ali eu não tinha prestado atenção, porque eu não tinha fumado até aquela hora. Aí ele me deu o cigarro, eu coloquei o cigarro. Vai dizer que você vai querer isqueiro também? Eu falei, claro, não trouxe nada. Daí me deu isqueiro, fui acender o cigarro. Acendi, eu falei, mas agora eu sou crente. Crente não fuma. Aí eu peguei e entreguei o isqueiro pra ele. Ele falou, vai dizer que vai parar de fumar? Eu falei, não vou parar de fumar. Porque agora eu sou crente. Falei, você não para, Ciro, não vai parar. Você não vai conseguir parar de fumar. Eu falei, vou parar de fumar. Daí, fiquei com o cigarro aí. Coloquei o cigarro na orelha, fui trabalhando. Lá com umas 10h30, uma tremedeira, uma tontura. Aí fui lá, me empresta aí o isqueiro aí que eu vou... Eu falei pra você que você não ia conseguir parar de fumar. Aí eu fui lá no fumódromo, lá de novo, lá no cantinho, fui tentar acender o cigarro. Agora eu sou crente não fuma. E daí entreguei o isqueiro para ele de novo, venci, meus irmãos, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e consegui parar de fumar.
Aí a empresa, eu tinha umas horas acumuladas lá, me deu um banco de horas, e eu estava em casa. E de novo, aquela voz veio assim. Eu olhei para minha esposa, assim, uma luz que reluzia no rosto dela. Ela já é bonita. Aquele dia ela estava mais bonita ainda. Vi uma luz que irradiava dela, assim, e falou assim para mim: leva ela para fazer o exame. Daí eu pensei: vou levar ali na farmácia ali, né? Aí fazer um examinho de farmácia ali, porque pelo que eu estou entendendo, acho que ela está grávida. Não leve em qualquer lugar. Falou assim: não leve em qualquer lugar. No Google fui saber que tinha um laboratório lá na Praça do Barbosa, em Curitiba. Aí eu estava em casa mesmo, no banco de horas. Falei para ela: vamos lá no laboratório. Cheguei lá, tinha um valor X para pagar lá, mas nem me importei com o valor que tinha que pagar lá. Aí tiraram o sangue delas, que em 2 horas, ela falou: o resultado que der aqui pode saber que é certeiro. Aí fica mandando lá no centro de Curitiba, lá, esperando dar aquele tempo, subimos as escadas, já no meio das escadarias, assim, a enfermeira assim, já entregou para nós: parabéns, vocês vão ser papai. Aí eu lembrei o que tinha acontecido comigo lá no Capivari. Aí eu falei para ela assim: vamos conversar com o pastor, porque eu quero me batizar o quanto antes nessa igreja. Aí ela falou assim: mas o pastor não mora na igreja. Eu falei: não, mas algo está me dizendo que eu vou ver esse pastor hoje. E eu quero marcar esse batismo o quanto antes. Era na Vila Autódromo, no Cajuru, a igreja. Daí e nós voltamos e ela falou: não, você vai perder viagem, não vai ver o pastor Orlando lá. Não vai estar lá. Aí eu falei: não, mas eu quero conversar com o pastor, seja onde for. Mas eu vou conversar com o pastor, eu quero me batizar o quanto antes nessa igreja. Aí nós passando em frente da igreja lá, o pastor Orlando na frente lá: Paz, Senhor, meus irmãos. Deus prepara tudo, né? Deus prepara tudo. Aí eu falei: pastor, eu quero me batizar. Não dá mais tempo, agora o próximo batismo vai ser dia 28 de outubro, mas nem pensar em se batizar agora, não vai dar mais tempo. Aí: pastor, mas eu quero me batizar. Tá bom, eu vou ver lá com o meu obreiro lá, você vai ter que fazer um curso lá de discipulado lá. Aí eu falei: não, eu faço esse curso. E daí ele acertou com o obreiro dele lá, o obreiro dele vinha lá do Cajuru, aqui na minha casa aqui, para me dar o discipulado. No dia 28 de outubro eu estava lá na Igreja Assembleia de Deus 7 de Curitiba. 276 almas se batizaram aquele dia. Você estava no meio. Aí eu no meio de todo aquele povo lá. Para mim, eu tenho as fotos até hoje. Aquele dia, para mim, foi um dia marcante. Aí me batizei e tinha mais a casa, que já estava a ponto de perder. Aí chegando em casa, meu vizinho falou assim: você tem fundo de garantia? Eu falei: deve ter, porque eu trabalho lá na empresa lá, deve ter. Então, mas vai na Caixa Econômica. A Caixa Econômica, meus irmãos, a Caixa Econômica pagou para mim as prestações da casa até mais alguns anos depois ainda, ficou pagando meu fundo de garantia, deu para ficar pagando as prestações, não perdi a casa. Hoje eu tenho meu filho, para honra e glória do Senhor. Quantos anos do filho? 10 anos do meu filho. Olha que Deus, com saúde. 10 anos. 27 de julho de 2014, agora vai fazer 11 anos que eu aceitei a Jesus, e no dia 28 de outubro vai fazer 11 anos que eu estou na Assembleia de Deus, e o que eu tenho para dizer é que nunca é tarde para se arrepender. Eu tinha 40 anos quando aceitei Jesus. Eu tinha 40 anos, eu não tinha mais expectativa de vida. Eu não tinha tudo, eu achava que eu já estava num lugar bom, mas aquele lugar bom não tinha funcionado. Porque muitas pessoas passam por problemas, passam por dificuldades na vida e às vezes não entendem por quê. Sim. Mas Deus está mostrando o caminho. O caminho é ali. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho está ali na frente da pessoa, mas tem muitas pessoas que ainda estão cegas. E para honra e glória do Senhor, eu tive essa oportunidade de conhecer esse caminho. Depois eu fui ler a Bíblia Sagrada. Já nesses 11 anos, para muitos pode parecer pouco, mas para mim é muito. Eu já li 3 vezes a Bíblia Sagrada. A primeira vez que eu li, o certo é começar pelo Velho Testamento.
Mas a primeira vez que eu li, eu estava tão ansioso para ler a Bíblia Sagrada que eu comecei pelo Novo Testamento. A cada página que eu ia lendo ali, Mateus, Marcos, Lucas, a cada página eram lágrimas, lágrimas, lágrimas. As folhas da Bíblia ficaram praticamente todas amarrotadas de lágrimas que eu derrubava ali, de saber o que Jesus fez por nós, o que ele fez na cruz por nós, e tudo que ele faz até hoje. Eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu criei um amor tão grande assim, que eu queria falar de Deus na igreja. Passar pra frente. Mas aí um dia eu pedi uma oportunidade pro pastor lá na Vila Autónoma. Claro que sim, meu filho, pode vir quarta-feira, vem aqui. A minha esposa tinha me ajudado. Ela, não, se cumprimenta os irmãos capazes do Senhor primeiro. Aí fui cumprimentar os irmãos capazes do Senhor no púlpito. Quando eu olhei para a igreja assim, minhas pernas tremiam. O que era para mim falar mesmo? Deu um branco. E eu olhando para os irmãos, e agora? Aí peguei e virei para trás, assim, entreguei o microfone pro pastor. Pastor, desculpa, pastor, não vou conseguir. Daí terminou o culto, eu achei que ele ia ficar decepcionado comigo. Aí ele falou, filho, faz o seguinte, escreve teu testemunho. E eu escrevi o testemunho. Aí, quarta-feira que vem, você vem aqui de novo. E fala teu testemunho, não precisa olhar para a igreja. Você não fala nada. Só chega e já começa a ler teu testemunho. Eu li meu testemunho naquela quarta-feira. No sábado eu estava na igreja lá, num outro culto, no culto normal. Mas tinha um irmão que tinha ficado do meu lado o tempo todo. E o irmão não falou nada. O irmão esperou terminar o culto. Aí, irmão, eu sou da igreja do Vila Oficinas lá. Você não vai lá levar teu testemunho lá? Aí eu fui na igreja do Oficinas, depois fui na subcongregação, fui na igreja do Acrópole, fui. Aí quando eu vi, estava até lá em São Paulo, lá dando testemunho. Aí já estava desenvolvendo, e eu criei gosto, sabe, pela palavra do Senhor. Quantas almas, quantas vidas ali precisando, e eu comecei a investir em som. Aí eu falei, não, porque eu adoro louvar o Senhor. Eu gostava de louvar. E até hoje eu gosto muito de louvar a Deus. E eu me preparava, ensaiava em casa. Hoje eu vou louvar na igreja. E chegava na igreja, para mim, eu senti uma alegria muito grande com cada oportunidade que eu recebia. E aqui a igreja, eu fiquei 1 ano lá no Vila Autónoma, a igreja de Piraquara aqui me recebeu muito bem. Até hoje até hoje estamos aí, para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem usado aí de várias formas. A minha vida, até todo esse investimento com som que eu fiz e tal, a gente sempre procura, vamos fazer evangelismo tal dia e tal, estamos lá. Vamos fazer evangelismo, estamos lá. E a gente vai, o falecido missionário nosso, que era aqui de Piraquara também, daí ele me ensinou muito, nós íamos fazer missões, ele chamava de missões, para mim era evangelismo. Ia fazer missões aqui dentro de Piraquara aqui, daí às vezes ele chegava lá, às vezes um morador de rua, e eu sabia que às vezes era uma pessoa assim que era desordeira, uma pessoa meio bagunçada e tal, até pela fisionomia da pessoa que você vê assim, né? Aí chegava, vamos orar por ele? Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que vamos orar? Não vou apanhar do homem, que nada, chegava e eu aprendi muito. João Carlos, João Carlos, o nome dele, missionário. Então, e aqui me deram a oportunidade de estar de missões, dentro desse campo de missões, envolvido nesse campo, me deram essa oportunidade. Então, e a igreja, a gente passa as lutas, as provas, mas é tudo, às vezes eu falo, Senhor, por que eu tenho que passar mais por isso, Senhor? O Espírito Santo parece que está falando assim, calma, meu filho, eu estou preparando você para algo mais, eu tenho algo mais para você. E eu sei que Deus tem algo mais para mim. Eu sei que para honra e glória do Senhor eu vou me aposentar, eu vou parar e eu já falei para minha esposa, já quero ir para um lugar aí onde eu possa ganhar almas. Eu quero ganhar almas, que eu quero falar desse Jesus. Porque esse Jesus, ele continua transformando vidas. Ele me tirou de um lugar onde eu achava que era certo, e não era. Exatamente. Então, por isso que nós falamos, né, que às vezes em provas, como o nosso irmão passou por tantas provas, né, tantas lutas na vida,
Mas foi que ele falou, né? Foi provas que ele foi só forjando ele para outras maiores que iam vir, né? Então ele foi passando por lutas, foi vencendo, foi passando por provas, foi vencendo, né? Não que quando você vai aceitar Cristo, seguir uma religião que é evangélica, que as lutas, as dificuldades vão cessar na tua vida, né? Não vai cessar, as lutas vão continuar. Só que a diferença é que você vai estar protegido pela mão de Deus, né? Então vai vir luta, que você vai vencer aquela luta, daí você pensa, mas agora vai vir uma outra. E a luta é assim que vai. A tua trajetória da vida é assim. A nossa vida para conquistar o céu é por luta. É por luta. É luta, é por guerra. Nós temos que guerrear para conquistar o céu. Então, dia a dia, nós temos que lutar. Então, como o meu irmão falou aqui, né? Ele passava por luta, daí, né? Ele já falava, Deus, por que vem mais essa? Mas é que Deus vai forjando, né? Você vai passando, porque se vir uma luta fraquinha, você vai passar por aquela luta fraquinha tranquila, você não vai nem valorizar. Agora, quando a luta é grande, você vê uma guerra grande, aí chega, nossa, eu venci essa guerra. Eu venci essa guerra, Jesus me protegeu, ele me guardou, eu venci essa guerra, e era uma guerra muito grande, o gigante era maior que eu. Né? E aí quando você vence, você passa, eu venci aquela guerra lá, e agora as que vão vir, e eu vou vencer também, em nome de Jesus, né? Porque ele que é nosso, que está na nossa frente, o nosso general de guerra, né? Nosso general de guerra, ele vai lutando por nós, né? Então é um testemunho que o irmão deixou para nós aqui, né? Que a gente não pode desistir nunca. A gente tem que batalhar, né? Guerrear, sabendo que nós temos um protetor, que é o nosso Deus, que vai estar sempre ao nosso lado, não vai deixar nós desfalecer, né? Ele vai estar sempre nos protegendo. E a história do nosso irmão, né? Que continua ainda, né? Tem muitas coisas ainda a conquistar, né? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui e dizer para muitos aí que nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se arrepender. A igreja traz a disciplina, a igreja traz a ordem, traz os ensinos, mas o único que julga é Deus. E o julgamento de Deus, para aqueles que abrem o coração e se entregam de corpo e alma para Jesus, para fazer essa obra, o julgamento é muito bom. O julgamento é a morada celestial, é a morada eterna. E aqui mesmo nós já vemos os efeitos dessa morada. Eu tive essa alegria de ter, e por isso que a gente luta, sempre está fazendo evangelismo, sempre levando a palavra do Senhor, para que muitas almas ainda possam ter essa mesma oportunidade. Então não se esqueça dessa frase, nunca é tarde para se arrepender. Amém, meus irmãos? Amém. Então você que está passando por alguma dificuldade, está com aquele peso nas costas, né? Que é aquela dificuldade tremenda, que acha que não tem jeito, não vai conseguir carregar. Nosso Jesus já deixou, né? Dito que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então jogue todos os problemas, né, nos braços dele, que ele vai te carregar no colo. Ele vai te carregar, porque a palavra já diz que o seu jugo é suave, né? E seu fardo é leve. Se você colocar ele para cuidar da tua vida, coloque ele na direção dos seus problemas, na direção da sua vida, da sua casa, da sua família, que você vai ver que a sua vida vai fluir, a sua casa vai fluir, as coisas vão melhorar, e você vai ver que Deus vai se fazer presente no meio da sua casa, da sua família, né, Rose? Amém, amém. Nosso Deus, ele nos cuida, nos protege, né? Como disse o irmão Sidney, né? Ele estava ali já com o propósito de tirar a sua vida, né? Já não via mais esperança, já não via mais solução, né? Foi aonde Deus entrou no momento vida, certo. No momento certo, ele ouviu a voz de Deus, então fique atento. Não pense que a sua vida está acabada, que já não tem mais jeito, que não há mais solução. Ah, sim. Deus, ele está te cuidando, ele está nos cuidando, nos moldando. Basta nós termos o entendimento, né, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus.
Faça como o irmão Sidney fez. Não dê ouvido para vozes estranhas, né? Vozes maus, né? Mas dê ouvido a Deus. Porque Ele te cuida, Ele te cura, te guarda. E ainda se nós dermos liberdade para Deus, esse Deus tão bom, Ele ainda nos dará a vida eterna, né? Exatamente. Esse é o propósito, né? Dele ter vindo nessa terra, ter morrido na cruz do Calvário, entregado a sua vida por todos nós, né? Passado por todas as afrontas que passou, né? Para quê? Para que nós tenhamos uma vida eterna juntamente com Ele, né? Então, todas as dificuldades que nós temos nessa vida, nesse mundo, um dia vai passar, né? Aquelas doenças, né? Aquelas dificuldades que as pessoas têm hoje, no dia de hoje, no seu corpo, as dificuldades que passam, um dia tudo isso vai passar, vai se cessar. E nós vamos ter um corpo transformado, um corpo glorioso. Como Jesus é, nós seremos. A palavra diz, né? Que como Ele é, nós também seremos. Então, continue, não desista. Continue, porque está logo ali. Está logo ali a volta de Cristo. Ele está às portas, ele está quase chegando. Então, não desista agora no fim da caminhada, né? Não desista no fim da caminhada. Prossiga, que está muito perto de você alcançar a vitória. E nós deixamos as considerações finais para o irmão Sidney. Eu quero agradecer e louvo a Deus aí pela vida desse casal que está aqui, dessa família, que abre espaço como este para muitos terem essa oportunidade de testemunhar, de falar desse Deus que é maravilhoso em nossas vidas. Nós estamos aqui, em nenhum momento, eu creio que eu dispersei das outras denominações, de outras formas de adoração a Deus, mas aqui eu expressei o que Deus fez na minha vida. E eu creio que tocou no teu coração, eu creio que tocou em muitas vidas, e eu creio que esse vídeo ainda vai ficar ainda por muitos e muitos anos ainda, que almas possam ser alcançadas não somente por esse vídeo, mas por outros que já testemunharam aqui também, Amém. Que já tiveram a mesma oportunidade. Por isso que nós louvamos a Deus por essa família aí, e eu agradeço demais mesmo, e vocês são as bênçãos. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E nós estamos muito felizes de ter o irmão Sidney aqui com nós, né, Elias? Deus abençoe. Compartilhando sua fé, maravilhoso, né? A cada fé compartilhada, nós nos alegramos e entendemos o quanto é necessário as pessoas compartilhar sua fé, né? Compartilhar, contar a sua história. E assim como cada um que está aqui e venceu, superou, você aí que está nos assistindo também vai superar a sua história, vai superar seus milagres, e Deus é contigo, assim é com nós também. Amém. Né? Amém. Elias, então, Deus abençoe, irmã Rose. Deus abençoe então, você. Nós estamos... Deus abençoe, irmão Amém. Sidney, nosso Amém. carinho, nosso muito obrigada, a família que está ali nos bastidores, nosso muito obrigada, a equipe Podcast Fé Compartilhada, nosso muito obrigado. Durante as semanas estamos ali na correria, né? Então, Deus abençoe a nossa equipe, né? E muito obrigada. Amém. Suas considerações, Elias? Agradecendo, né, a todos, né, que estiveram presentes aí acompanhando essa live, né, que para nós é uma imensa alegria, né, de falar do que Deus faz na nossa vida. Aí é maravilhoso. Deus faz tanta coisa por nós que muitas das vezes a gente é ingrato ainda, né? Queremos pedir mais, e Ele está sempre nos cuidando, sempre nos moldando, nos protegendo, né? E muitas das vezes nós queremos só pedir. Mas tem um momento de nós agradecer, e esse momento aqui de testemunhar o que Deus fez é o momento de agradecer, Sim. de dar a honra a Ele, né? De mostrar que é Ele que faz tudo por nós, que é Ele que é o merecedor de tudo isso, né? Então esse momento aqui é o momento de agradecer a Ele. Então, as pessoas perguntam por que disso, mas o porquê é para que ela agradecer mesmo, né? Para falar que Deus continua fazendo milagre. Deus, ele não é o Deus do passado, né? Ele não é aquele Jesus que veio aqui na Terra e fez milagre. Ele continua fazendo milagres, né? Ele continua fazendo obras maravilhosas, e está aqui a prova viva, né, de que o nosso irmão está fazendo
testemunhando o que Deus fez na vida dele, né? Essa é a forma que nós vamos mostrar para todo mundo que Jesus continua o mesmo, não muda, né? Amém. 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 Nos apoie, nós agradecemos e nós dizemos que fé se compartilha. Amém. Vamos dar um tchauzinho, nosso Deus muito abençoe. obrigada, Deus abençoe, tchau, tchau.